Êxodo 20, verso 12, é o texto que nós estamos estudando, ou melhor, é o mandamento que nós estamos estudando. Certamente o mandamento e as suas implicações e aplicações na nossa vida. Então, só para nós lembrarmos qual é o quinto mandamento, vamos ler Êxodo 20, verso 12. Vamos ler juntos? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mas o texto que nós vamos, de fato, trabalhar nesta noite é Efésios 6:4. Começamos no domingo passado e, com a graça de Deus, terminaremos hoje. Efésios 6:4, que é, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo tratando este mesmo assunto como sendo fruto da redenção, ou seja, remidos do Senhor, eles são filhos que obedecem seus pais e são pais que educam seus filhos, criam seus filhos na disciplina e a demonstração do Senhor. Então, Efésios 6:4, leia junto comigo. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Então, antes de começar, eu queria dar uma palavra para os mais jovens. Eu sei que você deve estar pensando, já são alguns domingos nós falando sobre educação de filhos, e você pode pensar da seguinte maneira: bem, esse assunto ainda não me pertence, eu não faço parte desse universo, e talvez você já esteja cansado de ouvir sobre isso. Mas não se canse, porque se tudo der certo, e brevemente você vai casar, brevemente você terá filhos, e você não deixe para aprender isso quando estiver ali no olho do furacão cuidando dos seus filhos. Pela graça de Deus, quando eu não era pastor ainda, houve por parte do meu pastor na igreja que eu era membro, um despertamento para essa área de assuntos familiares. E durante alguns anos, a igreja, a central, ela trouxe preletores para falar sobre família. E eu era um adolescente ainda, 15, 16, 17 anos. E eu assistia a todas aquelas palestras. No momento, eu não tinha nem como treinar aquilo que estava sendo ensinado para mim. Eu não tinha nem um laboratório para fazer aquilo, porque era solteiro, enfim. Mas como foi valioso para mim, já nos meus primeiros anos de casado, saber o que é um casamento bíblico, saber como me portar como marido, compreender a minha esposa, e como foi valioso para mim quando nós tivemos nossos primeiros filhos, também esse ensinamento todo que veio antes do casamento. Então, não se enfadonhe disso, pelo contrário, preste bastante atenção, porque o processo natural da vida é que daqui a pouco, você que hoje é solteiro, esteja casado e com filhos. E é muito bom você já chegar no seu casamento com uma mala cheia de boas instruções da palavra de Deus a respeito de como ser um bom marido, uma boa esposa e a respeito de como ser um bom pai. Encerrando isso, eu só quero lembrar aos irmãos o que nós vimos a respeito desse texto, muito brevemente. Nós dividimos essa exposição sobre como os pais devem ensinar aos filhos sobre autoridade, sobre obediência, de duas maneiras. Primeiro, o que os pais precisam saber, que foi aquilo que nós vimos no domingo passado, e hoje o que os pais precisam fazer. Nós veremos isso hoje. Então, o que os pais precisam saber? Se você tem o boletim da semana passada, você tem todo o esboço desse sermão. Hoje você tem o esboço da segunda parte. Então, os pais precisam saber, para criar os filhos no Senhor, que os próprios pais estão debaixo de autoridade. Nós não criamos nossos filhos como queremos. Nós criamos os nossos filhos conforme Deus nos ordena fazer, porque Ele é a autoridade que está sobre nós.
A criação de filhos, o método de fazer, não é uma opção. É uma opção se você quiser desobedecer a Deus. Mas, como aqueles que estão debaixo de autoridade, o único método bíblico e que é uma expressão de obediência é aquele que está prescrito nas Escrituras, criar os filhos na disciplina e a demonstração do Senhor. Então os próprios pais precisam saber que eles estão debaixo da autoridade de Deus, portanto, eles obedecem a Deus na criação dos filhos. Enquanto criamos nossos filhos, honramos a Deus, que é a autoridade maior. Os pais também precisam saber que eles são representantes de Deus para os filhos, ou seja, a vida do pai, o ministério do pai e da mãe é representar Deus no lar para seus filhos. Os filhos precisam olhar para os pais e verem, identificarem nele um embaixador de Cristo, alguém que está ali como uma personificação do nosso Redentor. Então nós chegamos a uma outra coisa que nós precisamos entender, que o objetivo da criação dos filhos é a redenção deles. Não é que eles sejam bem comportados ou bem-sucedidos nas suas vidas familiares, profissionais, coisas que o valham, mas que eles sejam redimidos do Senhor, que eles sejam salvos do problema que eles têm. Eles são pecadores, eles estão perdidos em seus pecados, e a criação que nós damos a eles deve ser um instrumento para conduzi-los a Cristo, um instrumento de redenção. Essas coisas são o que nós precisamos saber. Então, nós precisamos fazer algo. O que pais cristãos que querem educar os seus filhos na disciplina e a demonstração do Senhor precisam fazer? E nós já vimos um ponto disso na semana passada. A primeira coisa, nós precisamos amar os nossos filhos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar os nossos filhos. Nós precisamos amar a Deus, amar os nossos filhos e deixar isso claro para eles. O lar, a casa, deve viver em uma atmosfera de amor e de amabilidade. E tudo que fizermos, cada ato que tivermos com os nossos filhos, desde um carinho até uma repreensão, desde o atendimento a uma solicitação deles, como também uma negação daquilo que eles nos pedem, tudo isso tem que estar muito claro para eles, que a motivação é porque amamos a Deus e porque amamos a eles. Não é um ato de forma nenhuma leviano, tirânico, nada disso. Os nossos filhos têm que entender que tudo que fazemos com eles é um ato de amor. Você tem que estar certo de que o seu filho tem plena certeza de que você o ama. Ele não tem dúvidas disso. Então essa é a primeira coisa que pais cristãos que querem educar seus filhos na disciplina e a demonstração do Senhor precisam fazer. Eles precisam amar os seus filhos e amar a Deus sobre todas as coisas. E então, nós chegamos propriamente ao texto que nós acabamos de ler, Efésios 6:4. Efésios 6:4 diz que duas coisas devem ser feitas e uma não pode ser feita. Diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. E foi disso que nós falamos na semana passada. Como é que na minha educação, na criação que eu dou para os meus filhos, eu não os deixo irados, com raiva de mim pelo que eu estou fazendo com eles, pelos rigores, ou pelas negações, ou pelas disciplinas? Como é que eu evito que estas coisas aconteçam? É justamente o amor que faz isso, que me preserva de exercer a minha autoridade de forma que eu vá irritar o meu filho, provocar nele raiva, justa raiva, ira justa, que eu o desencoraje a ser obediente. Certamente, enquanto eu estou criando os meus filhos, em alguns momentos eles vão ficar irados. Assim como nós ficamos irados quando somos frustrados em alguma coisa,
quando temos alguma negação a respeito de algo que nós queremos, mas isso não é porque eu fiz nada de errado, foi porque eles não estão compreendendo o meu ato. Mas se eu faço tudo em amor, os meus filhos serão encorajados e não se irarão quando forem repreendidos, admoestados e disciplinados. Então, isso é o que não se pode fazer. Criar os filhos de forma tirânica, de forma rigorosa demais, sem amor, sem demonstração de carinho, apenas cobrando deles um comportamento perfeito, punindo-os por qualquer coisa. Essas coisas não podem acontecer num lar cristão. Um lar cristão não é um lugar de rigores por rigores. Nós não podemos deliberadamente implicar com os nossos filhos, impedi-los de serem criativos, impedi-los sem justificativa de se divertirem, de conhecerem por curiosidade as coisas que estão à frente dele, a não ser certamente que isso lhe seja prejudicial ou pecaminoso. Caso contrário, nós temos que ser tolerantes, nós temos que caminhar juntos, temos que amar os nossos filhos. Este é o ponto, em não provoqueis os nossos filhos a ira. Mas criai-os, e aqui vem o modo de criar filhos conforme o Senhor, na disciplina e na admoestação do Senhor. Do Senhor é muito interessante porque ele coloca o parâmetro, a fonte da nossa educação, a fonte da criação que vamos dar aos nossos filhos. É aquela que vem do próprio Deus, ou como Deus faria com os seus próprios filhos. Melhor, como Deus faria não, como Deus faz com os seus próprios filhos. Porque nós sabemos que uma das figuras que Deus escolheu para representar o relacionamento que Ele tem conosco é a figura de pai. Ele é o pai de Israel, Ele é o pai do Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso pai. Essa é uma figura que Deus preferiu para mostrar o seu relacionamento conosco. E Ele nos trata como filhos. E, na verdade, a tarefa de educar filhos para pais cristãos é a tarefa de imitar Deus também na criação dos filhos. Quando Paulo fala, criem seus filhos, criai-os na disciplina, demonstração do Senhor, Paulo está dizendo, vocês devem criar seus filhos como Deus cria os dele. Então basta nós olharmos para Deus, a forma como Ele cria os seus filhos, e então imitá-lo. Então vamos começar. Eu quero só inverter, porque Paulo fala para criar na disciplina e a demonstração. Eu vou começar com a demonstração e depois vou falar da disciplina, porque com a disciplina eu vou fazer um link para a obra de Cristo Jesus, então fica muito melhor na estratégia que nós olharmos primeiro a demonstração e depois a disciplina. A demonstrar significa instruir, ensinar, só que não apenas transmitir informações. A palavra grega é noutesia, nous. A palavra grega nous é mente, que na verdade, nos escritos de Paulo, mente se refere a coração. A mente é a fonte da vontade, do raciocínio e das emoções. É o centro do ser humano, é o que o impulsiona a fazer tudo o que ele faz. Então, quando a mente, o coração, a nous, ela é convencida de alguma coisa, ela habilita esta pessoa a ter vontade de fazer aquela coisa, ela se emociona com aquela coisa, ela deseja aquela coisa. Do coração provém as fontes da vida, do coração vem os maus desígnios, e também do coração arrependido, contrito, vem a adoração a Deus. Então, quando Paulo fala, criai-os na admoestação do Senhor, Paulo está dizendo que nós temos que falar aos corações dos nossos filhos. Nós temos que colocar algo no coração dos nossos filhos. Um grande erro no que diz respeito à criação de filhos é porque muitas vezes o que nós desejamos é um comportamento correto. É uma
atitude externa aprovada. Por que isso é errado? Porque o comportamento, ele é o reflexo do coração. O comportamento de alguém é o seu coração expondo aquilo que está dentro dele. A boca fala do que está cheio o coração. Os pensamentos que você tem são reflexo daquilo que está dentro do seu coração. A maneira como você se veste é um reflexo do que está dentro do seu coração. As coisas que você canta é um reflexo do que está dentro do seu coração. E o tipo de comportamento que você tem, ele é um reflexo do que está dentro do coração. Não adianta eu moldar o comportamento se o coração não for atingido. Quando nós temos comportamento sem coração, o que nós temos é hipocrisia. E muitas vezes a nossa educação, a educação que damos aos nossos filhos, na verdade, ensina-os a serem hipócritas. Porque nós falamos assim, olha, você não pode se comportar dessa maneira. Se você fizer isso, você vai receber tal punição. Mas não dizemos por que ele não pode fazer isso, não dizemos que consequências isso tem. Então a criança, na nossa frente, ou quando lhe é conveniente, ela se comporta de tal maneira. Mas quando isso não lhe é conveniente, ou quando ela não está na frente dos pais, ela se comporta de uma outra maneira. Ela é uma hipócrita. E nós ensinamos isso para ela. É por isso que Deus está falando o seguinte: vocês devem falar o coração dos filhos de vocês. Vocês devem ir na fonte do que produz todo o mal que ele faz. Todo comportamento errado, toda palavra maldita, vem do coração. Então é com o coração que vocês têm que trabalhar. A tarefa de criar filhos no Senhor é uma tarefa pela conquista do coração dos nossos filhos. A demonstração, falar ao coração dos nossos filhos. E aí tem uma maneira de fazer isso. Abra em Deuteronômio, no capítulo 6, versos 6 a 9. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. No coração de quem? Dos pais, de quem está ouvindo, são os adultos. Isso é importante. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Veja como Deus vai ao ponto. Onde é que a palavra tem que estar? No coração. O que o salmista fala no Salmo 119? Guardei no coração para não pecar contra ti. Ou seja, o salmista está falando, a sua palavra está no meu coração para que o meu procedimento, o meu comportamento não seja pecaminoso. Então Deus começa falando aos pais, guarde no coração as palavras que eu te ordeno. Vamos adiante? E aí vem a maneira como ademoestar os nossos filhos, como instruí-los no Senhor. Versículo 7, vamos ler juntos? Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O texto é claro, conhecido, extremamente objetivo. Na verdade, isso aqui é uma confissão de fé para os judeus. Se chama chamar. O chamar é a confissão de fé hebraica. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E não apenas isso, Ele é o Deus dos pais e o Deus dos filhos. Então, o que nós vemos nesse texto? A primeira coisa, Deus diz que nós devemos fazer o quê? Inculcar. A palavrinha hebraica ela é tão precisa. É a palavra que se usa para afiar um instrumento cortante.
Então, inculcar na criança as palavras que devem estar em nosso coração, é o mesmo que afiá-la com a palavra de Deus. É uma tarefa constante e diligente. A melhor tradução seria: ensine diligentemente aos seus filhos as palavras que já estão em seu coração. Afie-os, molde-os, prepare-os com a palavra de Deus. Você sabe que afiar um instrumento cortante implica o próprio desgaste daquela faca, daquele estrovenga, gadanho, o que seja. Há um desgaste, mas à medida que ele vai sendo desgastado, ele vai se tornando mais preciso. É uma tarefa contínua, sempre tem que ser feita com diligência. Caso contrário, se perde a utilidade. É isso que Deus está dizendo que nós temos que fazer. Nós temos que insistir com constância e diligência em ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus, por menor que eles sejam. E aqui eu quero trabalhar uma objeção que geralmente nós fazemos. Muitos pais adiam a instrução dos seus filhos porque dizem assim: eles não vão entender. Eles não entendem o que está sendo dito. Não adianta eu falar com eles segundo a palavra de Deus, porque eles não compreendem isso. Eu vou dizer para vocês o que é inculcar na prática. Imagine um pai que ele é torcedor fanático do Corinthians. E ele é crente também. Então, o filho nasce e já começa aquela coisa, né, entre ele e os amigos. Um fala: ele vai ser palmeirense. Ele: não, rapaz, isso aqui vai ser corintiano. Que palmeirense, que nada. Corintiano, desde pequenininho. Logo, logo ele providencia um bodezinho com o escudo do Corinthians. Ele vai providenciar um babador com o escudo do Corinthians. Assim que a criança começar a andar, ele vai comprar o uniforme completo do Corinthians. Bom, aquela criança não entende nada de futebol. Ela nem sabe que isso existe, não sabe quanto é o passe do Neymar, ela não entende nada disso. Mas desde já, o pai determinou para ela que ela é um corintiano. E assim que possível, ele vai colocar o seu filho no sofá do lado dele, assistindo os jogos do Corinthians. Todos que tiverem. E se seu filho, quando começar a falar, ou começar a se expressar de alguma forma, ele fizer algum gesto de alegria quando o Corinthians toma um gol, o pai logo repreende: menino, não faça isso, você é um corintiano. A criança não entende nada sobre isso, mas o pai, que é zeloso pelo time que ele torce, ele quer transmitir para a próxima geração e garantir que aquela próxima geração também será corintiana. Ele não está preocupado se o filho entende ou não entende o que ele está ensinando, por que ele está vestindo aquela camisa, por que ele assiste aqueles jogos. Ele queria estar vendo Pica-Pau, mas naquela hora o pai quer assistir o jogo do Corinthians. Enfim. Quando chega na hora da Bíblia, na hora de ser cristão, na hora do Evangelho, nós ficamos cheios de dedos. Eu não posso ensinar isso agora. Ele não entende. Eu não posso fazer isso agora, ele não entende. Eu não posso pegar muito pesado, ele não entende ainda. Mas a Bíblia não está dizendo que é para a criança entender. Ela não está dizendo que é para você fazer a criança entender. Ela está dizendo que é para você inculcar na criança. É para você condicionar a criança ao estilo de vida cristão, ao modo de vida de Deus. Certamente, se você continuar lendo o texto, a Bíblia vai falar assim: no futuro, quando seu filho perguntar por que nós estamos fazendo isso, quando ele começar a entender as coisas e lhe perguntar por que nós estamos fazendo isso, aí você vai explicar por que nós estamos fazendo isso. A instrução bíblica, ela deve ser constante em casa, independente de a criança entender ou não. Então você compra uma camisa de Jesus,
começa a assistir jogo de Jesus, começa a falar sobre Jesus, babadou com Jesus, fala de Jesus, exponha a Bíblia, ensine a ela. No tempo certo, o Senhor a fará compreender. O que Deus está dizendo para você e para mim como pai é: inculque estas palavras nos seus filhos. Afie seus filhos com ela. Não fique pensando se ele vai entender ou não. Há uma segunda coisa que esse texto fala. Diz assim, ainda no verso 7, falar delas falarás aos teus filhos. A palavra de Deus tem que ser verbalizada constantemente dentro de casa, com constância e insistência. Quando se fala em dar conselhos aos nossos filhos, quando se fala em repreender os nossos filhos, quando se fala em encorajá-los, não se fala que devemos fazer isso com base em qualquer outra coisa senão a palavra de Deus. Se meu filho está numa conduta errada, eu preciso tratar o seu coração. O instrumento para tratar corações é a palavra de Deus. Então eu chamo meu filho e o aconselho segundo os preceitos da palavra de Deus. Eu conto histórias bíblicas. Eu aproveito todas as oportunidades para mostrar o que a Bíblia diz sobre aquilo. Eu o tempo todo estou tentando comunicar, conversar com os meus filhos, segundo a palavra de Deus. Nós temos falado de uma palavra que tem sido constante aqui na igreja por causa dos livros que estamos lendo, é saturar. Nós temos que saturar os nossos filhos da palavra de Deus. Lembre-se, o propósito de criar filhos é que eles sejam redimidos do Senhor. Lembre-se, nós não estamos querendo controlar o comportamento, nós queremos mudar o coração. E para mudar o coração, só a palavra de Deus. Portanto, devemos falar da palavra de Deus, sentando, levantando, o tempo todo, andando pelo caminho. E aqui, meus queridos, observe. Se você não tem tempo, se a dinâmica da sua casa não deixa que você tenha tempo para fazer isto, você já sabe que está desobedecendo a Deus no que diz respeito à criação dos seus filhos. Nós temos que ter tempo para estar com os nossos filhos, instruindo-os no Senhor, inculcando a palavra de Deus na cabeça deles, falando desta palavra o tempo todo. Falar a Bíblia dentro de casa. A outra coisa, escrita aí, no versículo 9, escrever nos umbrais da porta. Escrever nos umbrais da porta. A palavra de Deus está escrita nas paredes, nas portas e tudo mais. O que nós podemos aplicar nesse sentido? A nossa casa, ela deve ser um ambiente formativo e influenciador para os nossos filhos. Nós devemos organizar a casa, os princípios da casa, de forma deliberada, para que eles expressem os princípios de Deus. Só para você ter uma ideia. Recentemente eu vi um estudo feito pela PUC, Unicamp, e uma entidade não governamental a respeito de criança e consumismo. E como as propagandas visam principalmente as crianças ao invés de seus pais. Um dado é que 80% do que nós decidimos comprar em casa vem por influência das crianças. São os nossos filhos que dizem: pai, compre isso, compre aquilo outro. 80% dos brasileiros compram coisas para suas casas influenciados por suas crianças. Então o marketing vai em cima das crianças. Mas o estudo diz o seguinte, uma das coisas, é como a televisão tomou o centro da vida das famílias. Observe a sua sala. Qual é o objeto central na sua sala? Qual é? Todo o resto do mobiliário, da mobília, né, está em relação a quê? Então você compra a televisão,
de 40 e tantas polegadas e você já compra um rack especial para ela. E todo o resto é em volta dela. É assim ou eu estou falando alguma besteira? Simplesmente essa organização ensina o quê? Denuncia o quê? Que naquele ambiente há uma coisa central. É a televisão. E quando nós estivermos ali e a televisão estiver ligada, quem é que merece toda a atenção? A televisão. Nós não nos dispomos mais olhando um para o outro. Ah, mas tem a hora do jantar, do almoço para comer. Nós comemos onde, ultimamente? Na mesa ou é no sofá? Quando comemos juntos. Dessa mesma forma, se o mundo é deliberadamente mundo, nós temos que ser deliberadamente cristãos. Eu não estou dizendo para você arrancar a televisão da sua casa, mas deliberadamente mostre para os seus filhos que não é a televisão o centro da sua casa, que as coisas não estão dispostas para isso. Mostre para os seus filhos que o centro da sua casa é o Senhor Deus e a sua palavra nos guiando em cada coisa, em cada decisão, em cada momento, todo instante. Como você fará isso? Eu não sei. Você é criativo o suficiente. Nós temos tentado lá em casa. Tente você também. A palavra de Deus é aquilo que deve estar evidente em nossa casa, porque ela tem que ser um ambiente formativo e um ambiente influenciador na vida dos nossos filhos. Não outra coisa qualquer, mais do que a palavra de Deus. Nós temos falado aqui da palavra de Deus, esse é o quarto ponto. A palavra de Deus é o instrumento. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Você quer a ferramenta? Você quer a fonte para educar os seus filhos? Pois bem, aqui está. A palavra de Deus, ela é útil para ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Tudo aquilo que uma criança precisa para ser educada no Senhor. A palavra de Deus não pode se afastar da sua casa, nem da vida dos seus filhos. Vamos então para disciplinar. Pais que querem educar os seus filhos no Senhor precisam disciplinar os seus filhos. Disciplinar é a palavra grega que envolve no processo de educação a coerção física, os castigos corporais, a vara, como dito em Provérbios. Muita gente se sente desconfortável com essa história de disciplinar fisicamente os filhos, mas é bíblico. É assim que o Senhor diz que deve ser. Os tempos mudam, mas a palavra de Deus não muda, inclusive nesse sentido. Esta é a maneira como Deus estabeleceu para que nós criemos os nossos filhos. Esse par, disciplina física e a demonstração no Senhor. Nenhum pai cristão que faz isso da maneira certa e com amor, deve se sentir culpado de alguma forma, porque é o Senhor mesmo que prescreve isso. Então abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versos de 5 a 8. Fala assim o texto: e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco, e aqui é uma citação de Provérbios: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Veja esse texto. Correção,
corrige, disciplina, corrige, correção. Todas essas no grego são as mesmas palavras, ou têm a mesma raiz. Todas elas falam de castigo físico, disciplina física, de vara. O texto está dizendo que o Senhor bate, ele disciplina fisicamente o filho a quem ele ama. E diz também o contrário, ele faz a afirmação negativa. Se um filho, melhor, se alguém não está sendo disciplinado, é porque não é filho, é um bastardo. Ou seja, o princípio estabelecido aqui é que um pai que ama, disciplina. Um pai que se nega a disciplinar o seu filho, de fato não está exercendo o amor. A Bíblia está nos ensinando no Novo Testamento que pais, assim como Deus, devem disciplinar fisicamente os seus filhos. Não há nenhum absurdo nisso. E se nós pensarmos o contrário disso, estamos querendo ser melhores do que Deus é. Porque Deus estabeleceu assim, e Ele mesmo faz, e Ele ordena que nós façamos também. Provérbios 13, 24. Melhor, antes disso eu dar algumas explicações aqui. Primeiro, Paulo afirma que a disciplina física é parte do processo de criar filhos do Senhor. Criem na disciplina do Senhor. O escritor de Hebreus afirma que esse é o método de Deus. Deus disciplina o filho a quem ama. A disciplina física é coerente com o amor pelos filhos. Não há uma incoerência nisso. Pelo contrário, a incoerência é não disciplinar e dizer que ama, segundo a palavra de Deus. Agora sim, Provérbios 13, 24, diz assim: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Segundo a palavra de Deus, a sabedoria do Senhor, quem é o pai que ama? Aquele que cedo disciplina seus filhos. Ele está falando de crianças pequenas. O quanto antes, porque à medida que o tempo passa, a disciplina já não é mais o melhor método. Crianças pequenas, filhas de pais que amam, devem ser disciplinadas. A palavra aborrece, ela é traduzida de forma bem tênua, porque a palavra aborrece quer dizer odeia. Aqui está um paralelo antagônico. Quem não disciplina seu filho o odeia, o que o ama cedo o disciplina. Não é incoerente com o amor, é o contrário. A disciplina é por natureza desagradável, mas produz bom fruto. Certamente o que nos traz desconforto, e até alguns se colocam contra a ideia de disciplinar fisicamente os filhos, é porque ela é desagradável. Não tem como fazer isso se tornar fácil. Bater numa criança, bater em seu filho, é algo extremamente desagradável. Toda vez que tenho que fazer, eu faço realmente me sentindo pesado por causa disso. É desagradável para quem disciplina e é desagradável para quem é disciplinado. Da mesma forma que Deus não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Deus não se alegra em ver um filho sofrendo. Deus não se alegra em ter que pesar a mão sobre um filho. Como falou o salmista Davi, a sua mão pesava sobre mim, a minha vida se tornou uma sequidão de estio, os meus ossos secaram. Você acha que Deus tem prazer nisso? É extremamente desagradável. Contudo, é necessário. Então eu confessei o meu pecado. E a vida foi totalmente diferente. Hebreus diz, a disciplina do Senhor produz fruto. Bom fruto de justiça, de salvação. Um outro texto diz assim, a tristeza de Deus não traz pesar. Por quê? Porque ela produz arrependimento para a vida. E nós precisamos pensar desta maneira, imitar Deus dessa maneira. É desagradável, mas é necessário.
para que meu filho dê bom fruto no futuro ou quanto antes. Hebreus 12, 10 a 11, continua assim: pois eles, falando dos nossos pais terrenos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor nos parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado. Fruto de justiça. Este é o propósito em disciplinar o filho, que ele produza fruto de justiça. Que ele entenda, depois de ter sido admoestado, instruído no Senhor e continua se rebelando contra Deus e contra seus pais, que o pecado traz consequências graves para a sua vida, e a menor delas é a disciplina física. Deixa eu dar um roteiro para os irmãos de como é a disciplina física na prática. Como você deveria fazer isso, uma vez que está claro na Bíblia que você tem que fazer isso se seu filho é rebelde, se ele não atende às suas instruções quando você dá para ele. Primeira coisa, procure um lugar privado, um lugar particular. Não exponha a criança a ser disciplinada em público. Procure um lugar particular. Não grite. A disciplina, por experiência, ela é aquilo que evita as gritarias dentro de casa. Por quê? Você fica cozinhando o galo. A criança faz uma vez e você não fala nada, ou fica só dizendo, não faça mais. A criança faz outra vez, você não fala nada. Ela faz uma terceira, uma quarta, e à medida que ela vai repetindo o erro, você vai perdendo a paciência. Você vai chegando ao seu limite. Se você tivesse disciplinado logo, aquilo já teria sido resolvido, mas você deixou acumular. Agora você está irado, e a sua primeira reação é dar um grito com a criança. E o grito é o mínimo. Você sai disparando várias palavras, muitas delas impróprias muitas vezes, para uma criança ouvir, porque você deixou chegar ao seu limite, quando você deveria ter resolvido o quanto antes. Seria bom para ela, melhor para você. Não grite. Quando você disciplina uma criança, não quer dizer que você está com raiva. Quer dizer que você está demonstrando amor para ela. A disciplina nunca pode ser uma expressão da minha raiva, do meu desejo de expiação, de vindicação. Tem que ser a expressão do meu amor. Eu quero livrar o meu filho dos laços que prendem seu coração. Laços do pecado, da desobediência, da rebelião contra Deus. Não grite, não assuste a criança. Terceira coisa, converse com a criança sobre a regra quebrada. Ela tem que estar ciente do que ela fez de errado e por que ela está sendo disciplinada. Não pode ser uma coisa feita aleatoriamente. Bata no lugar certo e com a força adequada. A palavra de Deus diz assim que a vara é para as costas do insensato. E a palavra que é traduzida por costa ali é a parte de baixo das costas, ou seja, bumbum. Ele é macio, fofinho, absorve bem o impacto, e Deus fez justamente para isso, para você se sentar e para receber palmadas sem maiores gravidades. Não bata em outro lugar, senão no bumbum. Agora, bata com a força apropriada. O que é a força apropriada? É aquela força que não vai aleijar a criança, nem deixar ela machucada, mas também não vai deixar a criança sonsa, né? É tudo isso que você vai fazer. Tire a fralda, tire o short, tenha certeza de que vai doer, porque precisa doer. A disciplina é desagradável. Tem que ser desagradável, na medida certa. No lugar certo, com a força adequada. Fale sobre como aquilo que ele cometeu de errado é desagradável para você, fale como disciplinar o seu filho é desagradável para você,
mas que por amor a Deus e por amor a Ele, você precisou fazer aquilo. Declare seu amor a seu filho e fale sobre o amor de Deus e do seu perdão em Cristo. A criança pecou, foi disciplinada, ela precisa entender que há perdão para o seu pecado em Cristo Jesus. É o momento de você levá-la à cruz pela disciplina. Mostre como você também peca e como você encontra em Jesus força para vencer a desobediência. Orem juntos. Diga a ela que pode voltar à sua vida normal. Você percebe que uma simples palmada não acontece em 5 minutos. Muitas vezes a Raquel falava, mas você demorou muito. Não demorei muito batendo, não passei 10 minutos batendo na criança, né? Mas eu preciso estar certo de que aquele momento foi instrutivo para ela. Eu preciso estar certo de que eu conduzi pela disciplina ela para mais perto de Cristo. Eu preciso estar certo de que ela entende que aquilo que está acontecendo é um ato de amor. Quando nós saímos de um momento de disciplina, aquela que foi disciplinada sai brincando comigo, saímos rindo, ela volta para a sua vida normal. O ato de disciplinar não é uma coisa que um pedala robinho, é um ato de instrução, requer tempo, requer carinho. Você quer tocar o coração do seu filho, você não quer machucá-lo. É por isso que tem esse roteiro. E é por isso que deve ser feito dessa maneira. Mas aí, eu quero terminar falando sobre disciplina e expiação. O que diferencia a disciplina de um castigo? Muitos pais optam pelo castigo. Tipo Super Nanny. Fique lá 5 minutinhos no canto do pensamento, pensando sobre o que você fez. Esse é um método comportamental e que não atinge o coração da criança. Quando você disciplina a criança é espiada. Você disciplinou e diz, pode voltar a brincar, volte à sua vida normal. Quando você dá castigo para a criança, você fala, vá lá, sente-se por tantos minutos, até você se sentir culpado pelo que você fez. E aí você volta. Nós pensamos, bater é cruel, mas fazer uma criança se sentir culpada, fazer uma criança remoer tudo aquilo que ela fez de errado, até que ela sozinha encontre arrependimento, isso não é cruel? Essa é uma agressão psicológica, emocional, muito maior do que dar uma palmadinha no bumbum dela. Fora que, durante aquele tempo, ela fica privada de diversão. Ela apanha, vai brincar. Acabou para ela. Está tudo bem. Ela sabe que o pai não está com raiva, ela sabe que Deus vai perdoá-la, ela sabe que está tudo bem de novo. Até que ela faça novamente, logicamente. Essa é uma grande diferença de como Deus, na sua sabedoria, estabeleceu algo melhor do que os nossos próprios meios para isso. Então a disciplina é o mínimo sofrimento que virá sobre nossos filhos como consequência do pecado. Se os nossos filhos ficarem no pecado, eles terão consequências muito piores do que as palmadas que nós lhe damos. A terceira coisa, disciplina física ensina sobre graça e justiça. Disciplina física, guarde isso, ensina sobre graça e justiça. De que maneira? Graça e misericórdia não fazem sentido onde não há lei. Onde não há lei, por que usar de graça? Por que usar de misericórdia? Se nada foi transgredido, se nada foi desobedecido, por que ser gracioso? Não há o que punir, não há por que ser gracioso. Então, onde não há lei, não há necessidade de graça e misericórdia. Não há. Também não há necessidade de graça e misericórdia onde não há desobediência à lei. Só se pode exercer misericórdia, só se pode exercer graça, benevolência, com quem transgrediu a lei.
Quem não transgrediu a regra, a lei, ele é justo. Ele vai receber o que ele merece. Não precisa ser gracioso com alguém que é justo. Eu estou te dando isso aqui e você tem que me ser grato, mas você merece. Se é merecimento, a graça e a misericórdia, elas sobressaltam-se quando há transgressão da lei. Então nós temos nossos filhos, temos uma regra e essa regra foi quebrada. É momento de usar a graça e misericórdia com eles. Mas graça não é o mesmo que indulgência. Nós às vezes pensamos que Deus é indulgente. Que Deus fala assim, ok, você pecou, tudo bem, eu te perdoo, pode ir, não peque mais. Como lá no caso de Jesus com a mulher samaritana. Como se não houvesse punição para pecados. Deus é gracioso, Ele não é indulgente. Pais precisam exercer graça e misericórdia, mas não indulgência. Nós não podemos dizer que os nossos filhos erraram e falar para eles, olha, tudo bem que vocês erraram, pode seguir em paz. Isso é errado, não é imitar Deus. A Bíblia diz que Deus não inocenta o culpado. Não há pecado que não vai ter a sua devida punição. Os meus pecados serão castigados, assim como os seus. Não há nenhum pecado que ficará livre de punição. A alma que pecar, essa morrerá. Isso é bíblico. E então, como é que eu tenho certeza de salvação? Como é que eu posso esperar na graça de Deus? Aqui está a chave. Porque Deus puniu os meus e os seus pecados em Cristo. Os meus pecados não ficaram sem punição. Agora, alguém me substituiu nisso. E aí nós lemos, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O que isso tem a ver com a disciplina dos nossos filhos? Quando nós disciplinamos nossos filhos, nós ilustramos para ele a cruz. É o momento de mostrar para eles que Deus disciplinou o seu próprio filho por causa dos nossos pecados. Que houve um momento na história central na existência humana chamado cruz, onde Deus castigou, disciplinou o seu filho amado por causa do pecado dos seus outros filhos adotivos. É o momento de eu mostrar para ele como é sério o pecado, como a sua rebelião é grave. Não é grave apenas porque ele desobedeceu o papai e a mamãe, mas é grave porque ele zombou da cruz. É grave porque ele não valorizou, não dignificou a disciplina do próprio Deus sobre o seu filho, em nosso lugar. Mas também é o momento de levá-lo à cruz, mostrando que porque Deus disciplinou o seu filho, há perdão para o pecado dele. Ele não vai precisar se sentir culpado a vida toda, porque em Cristo há perdão para o pecado dele. Ainda que seja um pecado de criança, mas que é tão grave como qualquer outro pecado e que conduz ao inferno da mesma maneira. É o momento de eu dizer para ele que na cruz Cristo conquistou libertação. Ele não precisa ser rebelde a vida toda, ele não precisa ser desobediente a vida toda, ele não precisa ser escravo do pecado dele a vida toda, porque Cristo lá matou o velho homem. Ele pode ser liberto do seu pecado, ele pode viver uma nova vida. É o momento que eu falo para ele que se ele se arrepender e for aos pés da cruz, ele encontrará graça para viver uma vida de obediência aos pés do Senhor. A disciplina física me mostra a graça de Deus, me aproxima da cruz e mostra a misericórdia do Senhor em salvar pecadores, a começar por mim e pelos meus filhos.
Como é precioso esse momento em que, embora desagradável, em que eu como pai posso chegar com as minhas filhas, com os meus filhos e discipliná-los no Senhor, a fim de que, ao invés de eles conhecerem apenas a punição, eles conheçam a graça de Deus que liberta seus corações. A ceia do Senhor que vamos participar daqui a pouco. Aqui está um Deus que disciplina os filhos desobedientes. Disciplina para o bem, disciplina para fruto de justiça. Ao tomarmos a ceia do Senhor, nós podemos ser encorajados a nós mesmos disciplinarmos nossos filhos para que eles conheçam a graça de Deus, o poder restaurador do nosso Redentor. Que Deus seja glorificado em nós, na educação dos nossos filhos, que Ele seja louvado nisso e que por sua graça e misericórdia nossos filhos conheçam o Senhor através de nós, através da disciplina e da demonstração do Senhor. Curve sua cabeça. Vamos orar ao nosso Deus.